O governo do Bolsonaro cedeu à pressão do Congresso Nacional e a prorrogação do auxílio emergencial em 2021 já não é uma questão se vai ou não acontecer, mas sim uma questão de quando e como que vai acontecer. Mas quais que são os impactos disso para a economia do Brasil? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por aqui a gente conversa de assuntos relacionados ao mundo dos negócios e dos investimentos, sempre numa perspectiva de construir o capital de forma global para poder colher as diversas vantagens que isso pode te dar na hora de ganhar mais dinheiro. Então se você gosta de assuntos como economia e investimentos, planejamento tributário, empreendedorismo e bolsa de valores, considere se inscrever aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Já ativa também o botão da campainha para receber uma notificação no seu celular sempre que sair conteúdo novo por aqui. E bem, considera também clicar no botão de gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e mande para mais pessoas. E ele realmente é muito importante porque eu estou falando de um tema que é até um tanto quanto polêmico, que é o auxílio emergencial. Então vai lá, cara, clica no like porque eu tô me expondo aqui. Eu digo isso porque, querendo ou não, esse é um tema que desperta fortes emoções nas pessoas. Afinal, a situação econômica do Brasil não está nada fácil. Tem muita gente desempregada que tá aí precisando urgente ser resgatada para conseguir pagar as contas do dia a dia. E aí quando a gente fala sobre auxílio emergencial para uma pessoa dessa, é muito difícil a gente não se emocionar e não ir para argumentos que são muito mais baseados na emoção do que na razão. Os ânimos de todo mundo estão exaltados. Então, por causa disso, eu corro até um risco de ser mal interpretado nesse vídeo, porque eu vou apontar alguns problemas, algumas críticas que eu tenho a essa política pública de auxílio emergencial. Mas, por gentileza, não me leve a mal. Não é porque eu vou fazer essas críticas que eu não tenho compaixão com quem está aí com a situação ruim na economia. Muito pelo contrário, eu tenho enorme solidariedade com essas pessoas. E as minhas críticas são justamente porque eu acredito que essas políticas elas não vão trazer benefícios, na verdade elas vão trazer muito mais malefícios no longo prazo para todo mundo aí que tá ruim das pernas. E não só para quem tá ruim das pernas, como para todos os brasileiros. O auxílio emergencial, ele acaba deixando as pessoas mais reféns desse tipo de política. E eu não tô vindo aqui com aquele discurso moralizador que eu não tenho nem ideia de onde que as pessoas tiram, do tipo, mas daí as pessoas vão se acomodar ganhando R$200 por mês e aí não vão mais querer trabalhar e vão viver só mamando as tetas do governo. Tipo, eu nem sei como é que alguém consegue achar que com R$200 as pessoas vão se acomodar. Isso aí hoje em dia não paga mais praticamente nada. As pessoas querem correr atrás, elas querem sair dessa situação. Não vai ser esse auxílio emergencial que vai fazer o brasileiro se acomodar, não. Agora, a minha crítica ao auxílio emergencial é muito mais porque, querendo ou não, para que o governo faça esses pagamentos, ele vai precisar imprimir dinheiro do nada para poder distribuir aí para a população. E ao imprimir mais dinheiro, ele vai estar gerando inflação, porque não é porque agora você está com mais dinheiro na mão que vai ter mais produtos disponíveis para você comprar no supermercado. Sei lá, digamos que hoje tenha milhares de milhões de toneladas de arroz sendo disponibilizadas para os brasileiros. Se cada brasileiro ganhar mais R$200, essa quantidade vai continuar sendo a mesma. Só que todo mundo vai querer ir comprar o arroz e o preço dele vai subir, vai ter um pico de procura. Em outras palavras, imprimir dinheiro não vai resolver o problema porque a quantidade de bens disponíveis na economia para as pessoas comprarem vai permanecer exatamente a mesma. Deixa eu pegar um exemplo mais extremo para você entender porque o simples ato de imprimir dinheiro e distribuir para as pessoas não resolve nada. Então vamos dizer que ao invés de estar dando R$200 para alguns brasileiros, o governo federal brasileiro resolva dar mais do que isso. Vamos dar R$10 mil então. E não vamos dar só para 30 milhões não, vamos dar para todos os 200 milhões de brasileiros. Nesse cenário, muitas pessoas mais desavisadas iam achar que isso é excelente, afinal, tem mais R$10 mil na sua conta a partir de agora. Você vai ter aquela sensação de que você está mais rico. Mas sabe de uma coisa? Essa sensação ela é falsa, porque na verdade você vai estar até o mais pobre do que você estava antes. Lembre-se que na prática não é só você que está com R$10 mil a mais na conta.
todo mundo vai ter esse dinheiro a mais. E o número de bens que estão disponíveis na economia para você comprar continua o mesmo. Ninguém produziu mais bens. Mas então digamos que agora você está feliz, por 10 mil reais você vai conseguir realizar aquele sonho de comprar uma moto nova. Veja, você vai correr para a concessionária e você logo vai se dar conta de que pelo menos mais alguns outros milhões de brasileiros tiveram a mesma ideia de comprar essa exata mesma moto desse mesmo modelo. Só que continua tendo lá na concessionária a mesma quantidade de motos fabricadas. A partir do momento que tem mais pessoas interessadas em ir lá comprar essa moto, isso significa que o preço dessa moto vai subir também. Então se antes ela estava custando 5 mil reais, agora ela vai estar, sei lá, que seja 10 mil reais, que seja menos do que isso. O fato é que você vai estar perdendo poder de compra. Tudo vai estar ficando mais caro, desde as motos até os produtos mais básicos. Mais moedas em circulação na economia para uma mesma quantidade de bens significa inflação. Veja esse gráfico aí na tela que mostra justamente a expansão da base monetária no M1, ou seja, mais moedas em circulação, o número de papel moeda em poder do público, mais os saldos de conta corrente no Brasil. Veja que essa base monetária, ela simplesmente disparou agora em 2020 por causa das políticas públicas de impressão de dinheiro, tanto pelos auxílios emergenciais como também de injeção de liquidez aí em outros mercados. E quanto mais for inflada essa base monetária, mais vão ser inflados os preços dos bens, mais a gente vai ter inflação de preços. E no caso do auxílio emergencial, mais especificamente, essa inflação ela tende a ser ainda mais perigosa, porque o sujeito que recebe R$200 do auxílio emergencial, ele vai utilizar esse dinheiro para comprar produtos no supermercado, da cesta básica. E vai ser justamente então os produtos da cesta básica que vão ter um aumento de preços mais acelerados. Só que veja, não tem como o auxílio emergencial durar para sempre, além do que nem todo mundo vai ser beneficiado desse auxílio emergencial, o que significa que a partir de um tempo, o arroz que você compra hoje vai estar mais caro, o feijão vai estar mais caro e não vai ter mais ninguém para subsidiar a sua compra. A partir de agora, você vai ter que arcar com esse preço mais caro. No longo prazo, o auxílio emergencial é mais prejudicial, inclusive para as pessoas que mais precisam dele, porque vão ser as pessoas que mais vão ter dificuldades na hora de ir no supermercado. Isso é particularmente mais perigoso em países como o Brasil, que até hoje são assombrados pelo fantasma da fome. E aí sempre vai ter alguém com uma teoria muito doida de que o Brasil ele consegue apertar ali, ajustar aqui e pagar as contas desse auxílio emergencial para todo mundo. Uma visão até um tanto quanto romantizada na minha perspectiva, porque os números não mentem. Veja, por exemplo, esse gráfico aí na tela que mostra a evolução do déficit nominal do nosso governo a cada ano. Ou seja, mostra tudo que o governo gasta, inclusive com juros, e que está acima do que ele arrecada. Daí você extrai que o Brasil ele sempre gastou mais do que ele arrecadou por meio de impostos. Tradicionalmente, a gente sempre fez isso. Só que nesses últimos tempos, por causa do lockdown, a arrecadação do Brasil caiu muito, porque o pessoal não estava produzindo e também não estava pagando impostos. Paralelo a isso, o governo não só continuou gastando muito, como inclusive aumentou os gastos. E aí esse gap entre o que ele arrecada e o que ele gasta subiu ainda mais e o nosso déficit ficou essa monstruosidade aí da tela. E a consequência desse déficit é o aumento da dívida pública, que nada mais é do que a soma dos déficits acumulados ao longo do tempo. Nesse outro gráfico aqui, ele mostra justamente a evolução da dívida bruta do governo federal desde julho de 1994. Veja que é um crescimento quase exponencial e dá a impressão de que, hora ou outra, o Brasil meio que não vai mais conseguir arcar com isso. A impressão que dá é de que hora ou outra, seja ano que vem, seja daqui a 10 anos, nesse ritmo aí não tem jeito, as dívidas públicas elas vão acabar colapsando. Aliás, se você quiser entender melhor como que seria um colapso da dívida pública do Brasil, eu vou deixar um vídeo aqui no izinho que eu já destrinchei esses números e eu mostrei por que eu tô não tão otimista assim com o Brasil aí para a próxima década como o governo está. Não deixe de conferir, é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. E aí eu tenho certeza que muita gente vai me perguntar, mas Guilherme, se essa impressão de dinheiro é realmente algo ruim, por que os governos insistem em fazer isso na intenção de combater toda essa crise? E aí eu vou te responder que, na minha visão, tem duas razões principais para eles fazerem isso. A primeira delas é que a maior parte das pessoas não se dá conta de que isso é
ruim. Então que seja 10 mil reais ou 200 reais que caia extra na sua conta, você vai ter aquela sensação de, pô, tô rico, ganhei um dinheiro que eu nem estava esperando, por mais que essa sensação seja equivocada. E a segunda razão é que as consequências negativas desse tipo de política, elas são colhidas muito mais no médio e no longo prazo. No curto prazo, se tem uma falsa sensação até de que as coisas estão boas. E o governo, ele tem todos os incentivos para pensar mais no curto prazo. Ele está preocupado com a eleição de agora. Longo prazo é problema para o próximo governante. Eu não vou mais estar aqui, que se exploda. É mais ou menos esses os incentivos que os governantes têm. Isso não importa aí se é político do partido A, B, C ou D. É a forma como o sistema foi desenhado que incentiva a política a funcionar dessa maneira. E eu devo reconhecer, no curto prazo pode ser que realmente esse estímulo aí na economia, com a impressão de dinheiro, ele dê uma sensação de que a economia está pulsante, afinal vai estimular que as pessoas consumam, vai fazer a economia girar então. E existe toda uma linha de economistas que realmente acha que estimular o consumo é uma boa solução para as crises. Só que o fato é que estimular o consumo de um lado e não ter aumento da produção de outro lado não vai resolver nada, porque o que enriquece mesmo as pessoas não é consumir mais, e sim produzir mais. E muitas vezes, para produzir mais, você precisa não consumir, você precisa poupar para conseguir guardar recursos para conseguir depois, lá na frente, fazer um projeto maior. E essa lógica aí vale desde a economia familiar, do dia a dia, de poupar hoje para ter mais recursos lá na frente para investir na faculdade do filho, por exemplo, como também no caso da economia de um país, aí, de poupar hoje para ter mais recursos para conseguir construir um grande complexo industrial lá na frente ou um grande sistema portuário, por exemplo. Então o fato é que estimular o consumo sem estimular a produção não resolve nada. A única maneira de uma nação crescer é aumentando a sua produtividade. E para você conseguir fazer isso, você vai precisar desonerar as pessoas que produzem, o setor produtivo. Como? Cara, vai precisar diminuir aí o peso do Estado no ombro das pessoas. É o caminho justamente contrário do que o governo está fazendo. É cortar da própria carne, é diminuir a carga tributária, é facilitar para que as pessoas consigam empreender no Brasil, é manter a nossa moeda forte para atrair capital estrangeiro. É trabalhar com privatizações de empresas deficitárias. São decisões políticas difíceis realmente. Não são mudanças feitas do dia para a noite, mas não tem outra maneira. Esse é o único jeito do Brasil dar certo na minha visão. Não se engane, se você fica indiferente quando você vê o governo se endividando ainda mais, ainda que a desculpa seja nobre, na prática você está defendendo aí que o governo se expanda de forma ilimitada. Só que isso não é positivo porque em termos econômicos, o dinheiro público é como se fosse uma grande ilusão em que todos acreditam que podem viver às custas de todos. Só que alguém tem que pagar essa conta. E normalmente quem vai pagar vai ser justamente o braço mais fraco dessa equação. Toda essa dívida vai recair sobre as pessoas mais pobres, as que mais precisam de dinheiro agora e que vão precisar ainda mais lá na frente, caso a gente continue nesse sentido que o Brasil está tomando. O peso do Estado sobre o ombro das pessoas mais pobres, ele não é apenas a carga tributária altíssima. O Estado ele não pesa o que ele cobra de você, e sim o tanto que ele gasta. E se ele está gastando mais do que ele cobra, isso é ainda pior. E isso aqui não é complexo de vira-lata. Eu não estou falando que o Brasil é um país horrível, eu não estou falando que a grama do vizinho é mais verde. Muito pelo contrário, pessoal, eu sou apaixonado pelo Brasil. E eu reconheço que esse problema de déficit de contas públicas e de políticas que não são tão interessantes assim para a economia, ele não é uma particularidade do Brasil e também está acontecendo em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, com o Corona Voucher, e na Europa. Só que a gente precisa reconhecer também que em países emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, esse tipo de política tende a ser ainda mais agressiva e as nossas economias elas também não são tão robustas para aguentar esse tipo de coisa. E é por isso que eu acredito que a gente aqui vai sofrer um pouco mais. Esse tipo de política é um dos motivos pelos quais o real tem sido uma das moedas mais fracas do mundo aí no ano de 2020 e agora no começo de 2021.
É o motivo pelo qual quem comprou dólares nos últimos 10 anos e guardou embaixo do colchão conseguiu ganhar mais dinheiro do que quem investiu em algum ativo lastreado em reais, ainda que seja renda variável, como as bolsas de valores, por exemplo, aí na média. A pessoa correu bem menos risco, mas pelo simples fato de que o real se desvalorizou um monte e ele estava protegido dessa desvalorização, ele conseguiu ganhar mais dinheiro. Esse é um dos motivos pelo qual o Brasil, entre 2010 e 2020, cresceu menos do que ele cresceu na década de 80, que a gente aprendeu na escola que foi a década perdida na nossa história. Pois é, a década passada foi pior. Esse é um dos motivos pelos quais eu quero sempre buscar diminuir ao máximo o peso que os problemas do Brasil têm sobre o meu patrimônio, evitar que o meu dinheiro seja dilapidado pela desvalorização do real. Como que eu faço isso? Focando sempre em construir um capital de forma global, em empreender de forma internacional, em investir em bolsas lá de fora, lastreadas em moedas mais fortes do que a nossa. Mas enfim, eu não sou dono da razão, eu sei lá qual que é a tua opinião sobre as contas públicas e sobre o auxílio emergencial, menos ainda quais são as tuas estratégias para investimentos. Deixa aqui um comentário, vamos estimular esse debate de forma respeitosa e inteligente, porque eu tenho certeza que todo mundo vai ter alguma coisa para acrescentar e é ouvindo opiniões diferentes das nossas que a gente consegue construir uma sociedade e um Brasil ainda melhor. Seja construindo capital aqui dentro, ou seja, como eu sempre gosto de falar, construindo um capital de forma global. Esse vídeo não é recomendação de investimentos nem de nada e por hoje a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.